Olá, pessoal! Vamos realizar a correção das atividades da semana 2 do nosso PET, volume 6 de Matemática. A nossa unidade temática é Geometria e o nosso objeto de conhecimento são as transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. O objetivo das atividades desta semana é realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Então, primeira atividade pede para a gente marcar os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligar por segmento de retas formando o polígono. Então, os pontos são o A, 2 de coordenadas x2, y4, B, x-3, y5, C, x-4, y-2, D, x0, y-6 e o E, x4, y-5. Então, a gente vai traçar o ponto A. Então, eu vou aqui, acho o 2 do x e o 4 do y. E eu venho retinho, perpendicular, ó. Encontro retinho, né? Então, o ponto de encontro, eu montei o ponto A. O ponto B tem coordenadas menos 3 e 5. Então, para ordenada, sempre o primeiro valor é o do x, né? Então, menos 3 do x está aqui, certo? E sim, então ele vai retinho de encontro ao 5 do y, eu montei o ponto B. O ponto C tem coordenadas menos 4 e menos 2. Então, menos 4 do x, né? Porque primeiro é o x, valor de x, depois valor de y. Vem retinho de encontro ao menos 2 do y, certo? Então, montei o ponto C. O ponto D, pessoal, tem coordenadas x0 e y-6. Então, quando 1 é 0, o ponto é em cima daquele número que não é o 0. Então, o menos 6 do y tá aqui embaixo, né? O x do 0 seria aqui, então o ponto é em cima do que não é o 0, no caso, o menos 6, então montei o ponto D. E o ponto E tem coordenadas x4 e y-5. Então, x4 vem retinho de encontro ao y, que é menos 5, montei o ponto E. Aí, a gente liga os segmentos, ó. Liga o B no C, o C no D, o D no E, o E no A e o A no B, certo? E a gente monta um polígono que tem 5 lados, e esse polígono que tem 5 lados recebe o nome de pentágono, ok? Atividade 2 pede para a gente responder as questões a seguir. Letra A. No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero? Então, ó, a abscissa é o eixo x, então os valores são positivos à direita do zero. Para frente do zero é à direita do zero, certo? Os valores de x são positivos à direita do zero. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero? Então, os valores de x são negativos à esquerda do zero, ó. À esquerda do zero, ou seja, antes do zero, temos os valores negativos, certo? C. No eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo de zero? Então, os valores de y são positivos acima do zero. Então, ó, acima de zero, no eixo y, ó, o eixo y aqui, os valores são positivos. Letra D. No eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo de zero? Então, os valores de y são negativos abaixo do zero. Então, abaixo do zero, ó, são os valores negativos no eixo y, certo? Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical? Ou seja, é a sua abscissa ou a sua ordenada? Pessoal, é a referência horizontal, né? Porque primeiro é sempre o valor do x, né? Para a ordenada é xy. Ou seja, a abscissa do ponto, né? A abscissa são os valores de x, certo? Então, é referência horizontal, que é o que está na linha horizontal. A abscissa, né? Referente aos pontos do x, ok? F. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto P, A, B no plano cartesiano? Então, pessoal, a gente sabe que todo ponto é um par ordenado, né? Em que primeiro tem o valor do x, depois o valor do y. Então, esses aqui são os passos para você marcar, você copiar todos esses passos aqui. A primeira coordenada do ponto deve ser localizada no eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma perpendicular ao eixo x, ou seja, vai ir retinho, passando pela primeira coordenada do ponto, no caso, passando pelo x, certo?
A segunda coordenada do ponto deve ser localizada no eixo y, ou seja, o eixo vertical, certo? Porque o par ordenado é xy. E que a gente vai fazer a mesma coisa, vai traçar uma perpendicular, ou seja, retinha ao eixo y, passando pela segunda coordenada, ou seja, pelo ponto correspondente ao y. E quando a gente faz o encontro dessas perpendiculares, ou seja, o encontro dessas retas aqui, ó, a gente encontra quem? O ponto, né? No encontro das perpendiculares aos eixos x e y está o ponto procurado, certo? Então, quando a gente encontra elas, a gente forma o ponto, certo? Então, essa aqui é a resposta. Letra G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são os pontos de um plano cartesiano? Então, aqui, ó, nós formamos um polígono. O que a gente fez? Devemos unir esses pontos por segmentos de reta, de forma que os segmentos não se cruzem e só se encontrem nos pontos em que são os vértices do polígono. Foi o que a gente fez, uniu os pontos por segmento de reta e nenhum ponto se cruzou e só se uniu nos vértices do polígono, certo? Então, essa aqui que é a resposta certa. Letra H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Por quê? Pessoal, não pode ser em qualquer ordem, pois os segmentos de reta não podem se cruzar. Só podem se encontrar nos pontos que são os vértices do polígono. A figura formada deve ser fechada, cada vértice só pode ser a extremidade de dois segmentos. Então, não pode ser em qualquer ordem, né? Eu não posso ligar o B lá no E, porque senão vai cruzar. Nem o C, nem o A, que senão vai cruzar. Então, a gente tem que ligar de forma a montar um contorno fechado que não se cruza. E cada vértice só pode ser de dois segmentos de reta, ok? Certinho? Vocês dão uma pausada aí para vocês copiarem a resposta. A letra I, para formarmos um polígono cujo vértice são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmento de reta? Então, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma. Não existe uma ordem para a gente ligar. O importante é a gente seguir as regrinhas. Então, não existe uma ordem para poder ligar os pontos. O que a gente tem que fazer? Os segmentos de retas não podem se cruzar, só podem se encontrar nos pontos que são os vértices do polígono, certo? A figura formada tem que ser fechada e cada ponto que é vértice do polígono só pode ser extremidade de dois segmentos de reta que são os lados do polígono, certo? Então, não tem ordem. O importante é que eles se unam formando um segmento fechado que não se cruza e cada vértice só pode ser extremidade de dois segmentos. No caso, B é a extremidade desse segmento e desse segmento, certo? Aí você dá uma pausada aí no vídeo, certo? Para você completar a resposta de forma correta. Número 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Então, ela desenhou esse polígono em azul aqui, tá? Tá parecendo cinza, pessoal, mas é um azul, ok? Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, a primeira pergunta: quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, o ponto A, o x é 2, o y é 2, então tem coordenadas 2 e 2. O ponto B, o x é 6 e o y é 2, então tem coordenadas 6 e 2. E o ponto C, o x é 2 e o y é 5, ó, entre o 4 e o 6 temos o 5. Então, o C tem coordenadas 2 e 5. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Então, as coordenadas vão mudar de sinal. Se eu multiplicar por menos 1, todas vão ficar o quê? Negativas. Então, estou respondendo a primeira pergunta. Aí, ele faz outra pergunta, ó. Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte um novo polígono formado de amarelo. Então, o ponto A era de coordenadas 2 e 2, ele quer que multiplica por menos 1. Então, eu vou formar, por exemplo, um ponto D, você pode colocar qualquer letra aqui, certo? O ponto D, 2 vezes menos 1 é menos 2, 2 vezes menos 1 é menos 2. O ponto B era 6 e 2, ele quer que multiplica por menos 1. Eu vou formar, por exemplo, um ponto E,
e vou multiplicar por menos 1. 6 vezes menos 1 é menos 6, 2 vezes menos 1 é menos 2. E vou multiplicar o ponto C de coordenadas 2 e 5 também por menos 1. Vou estar montando um ponto F, que vai corresponder a menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2, e 5 vezes menos 1 e menos 5. Aí ele pede para você marcar esses pontos e montar um polígono e colorir de amarelo. Então, o ponto D, pessoal, é o menos 2 do x com menos 2 do y, retinho, montei o ponto D. O ponto E é menos 6 do x e menos 2 do y, montei o ponto E. E o ponto F é menos 2 do x, menos 5 do y, que está entre menos 4 e menos 6, montei o ponto F e colori o meu novo polígono, que é meu novo triângulo de amarelo, certo? Letra C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Então, pessoal, ó, os dois triângulos são congruentes. O que significa ser congruente? Eles têm formas iguais, apenas estão em posições diferentes, ó. A gente pode observar que eles são iguaizinhos, mas eles estão em posições diferentes, ok? Os perímetros são iguais, ó. Se eles são congruentes, congruente significa do mesmo tamanho, tem as mesmas medidas, então os perímetros são iguais. E as áreas também são iguais porque são triângulos iguais. E possuem distâncias iguais em relação à origem, ó. Daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, certo? Então, como eles são iguais, congruente significa iguais, eles têm perímetros iguais, áreas iguais e a mesma distância em relação à origem. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C do polígono azul pelo número inteiro 2? Então, ele agora quer que a gente multiplique as coordenadas por 2. Então, o que vai acontecer? Os valores serão dobrados. Então, os valores das coordenadas serão dobrados. O ponto A era 2 e 2. Se eu multiplico por 2, eu vou montar, por exemplo, o ponto G. 2 vezes 2 é 4, né? Então, vai ser o ponto 4 e 4. Porque a segunda pergunta, ele quer que a gente multiplique, marque os novos pontos, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, o ponto B, que era 6 e 2, quando eu multiplico por 2, eu vou obter o ponto H, por exemplo. Essas letras aqui eu que escolhi, tá? Você pode pôr qualquer uma. 6 vezes 2 é 12, 2 vezes 2 é 4, o ponto H tem coordenadas 12 e 4. E o ponto C, que era de coordenadas 2 e 5, se você multiplica por 2, eu vou montar, por exemplo, o ponto I, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 2 é 10, de coordenadas 4 e 10. E vou ligar esses pontos, ó. O ponto G tem coordenadas 4 do x, 4 do y. O ponto H tem coordenadas 12 do x, 4 do y. E o ponto I tem coordenadas 4 do x e 10 do y. Eu montei o polígono em verde, ok? Fácil, né? Atividade 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B e C de um retângulo cujas coordenadas são A, 1 e 1, B, 5 e 1, C, 1 e 4 e D, 5 e 4. Então, vou marcar. Ponto A, 1 do x, 1 do y. O ponto B, 5 do x e 1 do y. O ponto C, 1 do x e 4 do y. O ponto D, 5 do x e 4 do y. Montei aí o retângulo, certo? Em seguida, multiplica as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Então, o ponto A, que era 1 e 1, eu vou multiplicar por menos 2. Então, eu vou montar, por exemplo, o ponto E. Vou colocar ponto E para não ficar igual. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. O ponto E tem coordenadas menos 2 e menos 2. O ponto B tinha coordenadas 5 e 1, multiplicando por menos 2. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Menos 2 vezes 1, menos 2. Obtive, por exemplo, o ponto F de coordenadas menos 2, menos 10 e 2. O ponto C tinha coordenadas 1 e 4, eu vou montar, por exemplo, o ponto G, multiplicando por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. O ponto G tem coordenadas menos 2 e 8. E o ponto D, que era de coordenadas 5 e 4, multiplicando por menos 2, eu vou montar o ponto H. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, o ponto H tem coordenadas menos 10 e 8.
e vou marcar no plano cartesiano. Ponto E, coordenadas menos 2 do x, menos 2 do y. Ponto F, menos 10 do x com menos 2 do y. O ponto G, menos 2 do x com menos 6 do y. E o ponto H, menos 10 do x com menos 6 do y. Obtive um novo retângulo EFGH, certo? Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Então, os quadrantes são em sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Então, o novo polígono está no terceiro quadrante. Compare as medidas do perímetro e da área desses dois triângulos e anote suas observações. O perímetro desse aqui, se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4 de comprimento, 1, 2, 3 de largura. Então, é só somar dois lados que medem 3, desculpa que eu errei aqui, ó, e dois lados que medem 4, certo? Que a gente vai ter um total de 14. A área, então, o perímetro desse aqui, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dois lados de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dois lados de 6. Quando eu somo 6 mais 6 mais 8 mais 8, obtenho 28. Então, o perímetro do segundo é o dobro do perímetro do primeiro, porque 2 vezes 14 dá 28, certo? Comparando a área agora, a fórmula para calcular a área é base vezes altura. A base é 4 vezes a altura, que é 3, dá 12, do primeiro retângulo. Do outro que nós construímos, o que acontece? A base dele é 8 e a altura é 6. 8 vezes 6 é 48. Então, a área do segundo polígono é o quádruplo da área do primeiro polígono, ou seja, 4 vezes 12 dá 48, certo? Com isso, a gente finaliza as atividades da semana 2. Espero que todos tenham entendido. Desculpem os meus erros e tropeços. Qualquer dúvida pode me perguntar. Estou à disposição. Um abraço a todos.